O presidente da Câmara, Arthur Lira, pediu à Procuradoria-Geral da República, PGR, a punição de parlamentares que incentivaram os atos de vandalismo em Brasília. Vamos acionar a repórter Luciana Verdolim, diretamente da capital federal, que vai trazer os detalhes dessa notícia, dessa informação, Luciana. Inclusive, Arthur Lira também citou a preocupação durante a posse dos novos parlamentares que irá ocorrer no próximo dia 1º de fevereiro, não é mesmo? Bem-vinda. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos. A corrida é contra o tempo, porque o plenário do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, precisa estar pronto para a posse dos novos deputados e lá no Senado, a posse dos novos senadores no dia 1º de fevereiro. É a mesma estratégia, né? É a mesma meta do Supremo Tribunal Federal, que também retoma os trabalhos no dia 1º. Por isso está todo mundo correndo contra o tempo. É preciso trocar cadeira, é preciso trocar carpete, preciso trocar as vidraças aqui dos 3 prédios, Congresso Nacional, aqui da Presidência da República e do Supremo Tribunal Federal. Arthur Lira hoje foi pessoalmente lá na Procuradoria-Geral da República e disse a Augusto Aras que tem à disposição, né, que ele irá colocar à disposição do Ministério Público vídeos, documentos, perícias e todas as possibilidades, todas as evidências daquela confusão que a gente viu no domingo, no dia 8 agora de janeiro, com a invasão dos prédios públicos, e disse que defende a necessidade de punir indiscriminadamente quem tiver qualquer tipo de envolvimento nesses atos de vandalismo. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, disse que vai analisar toda essa documentação. Na sexta-feira, ele já teve encontro com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que também foi pedir ajuda, foi levar provas ao Ministério Público. E, segundo Aras, já há muitos pedidos de investigação ali na ponta da agulha. A gente tem a declaração de Aras para acompanhar. Já temos temos 40 denúncias prontas e associaremos até sexta-feira as novas denúncias que poderão ser acompanhadas de medidas cautelares para essas pessoas que foram presas depredando e invadindo a Câmara Federal, ou, se não houver elementos para a denúncia, providenciaremos os inquéritos. Mas quero dizer a Vossa Excelência que, a par das lesões materiais, a nossa grande preocupação é que fatos como esse não voltem a se repetir jamais, porque o senhor, Vossa Excelência, como a liderança do Poder Legislativo, sabe que a democracia tem um preço caro. Vale ressaltar que Arthur Lira também lembrou que é preciso investigar, inclusive parlamentares, se eles estiverem envolvidos nessas manifestações violentas. Vamos ver o que Arthur Lira falou logo cedo. Todos que tiverem responsabilidades vão responder. Inclusive parlamentares que andam difamando e mentindo com vídeos dizendo que praticamente houve inverdades nas agressões que a Câmara dos Deputados sofreu no seu prédio, né? Então, esses deputados serão chamados à responsabilidade, porque todos viram, as cenas são terríveis, violentas, gravíssimas. A presidência da Câmara tem recebido muitos relatos, tem acompanhado essas discussões nas redes sociais e promete rigor absoluto, que todos deverão ser punidos, responsabilizados, e a ideia, inclusive, Daniel, é fazer com que os envolvidos paguem pelos prejuízos causados aqui ao patrimônio público da União. Perfeito. Agora, Luciana Verdolim, queria tratar de uma questão, porque muito provavelmente nessa entrevista coletiva concedida pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, algum jornalista talvez tenha questionado o deputado sobre a ligação dele com o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, ou com parlamentares que tinham ligação com esses manifestantes antes, claro, daquele terrível episódio de vandalismo em Brasília, na época das manifestações em frente aos quartéis, ou mesmo participação de Lira com depoimentos, ou mesmo tratando das questões ligadas a essas manifestações ainda ordeiras na frente dos quartéis. Ele chegou a comentar sobre isso?
Olha, ele disse o seguinte, que tudo está sendo analisado, as provas estão sendo encaminhadas. Teve uma pergunta, inclusive, se o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, não podia também ser responsabilizado por conta aí de ter incentivado as manifestações. Lira evitou responder, disse que isso tudo está sendo colocado, tem muita imagem, tem muito documento que precisa ser analisado pelas autoridades e os inquéritos policiais estão sendo feitos exatamente pelos investigadores e que cabe à justiça definir as responsabilidades e que ninguém vai escapar ileso aí se for apontado a participação dele nesses atos criminosos. Agora, Verdolim, você cobre os assuntos de Brasília já há bastante tempo. Eu me lembro que eu estava de plantão naquele fatídico domingo, dia 8 de janeiro. Você fez a cobertura naquele primeiro momento, quando os ônibus estavam chegando em frente ao quartel-general de Brasília. As manifestações naquele momento ainda estavam tranquilas, depois a gente viu o caos que Brasília se tornou. Agora, como é que está o dia a dia na capital federal? A população, aquelas pessoas que acordam cedo, pegam um ônibus, vão trabalhar. A gente tem acompanhado o dia a dia das autoridades, as muitas investigações que ocorrem em várias frentes de maneira simultânea. Agora, o brasiliense comum, as pessoas que trabalham nos diferentes setores do governo, mas em cargos inferiores ou mesmo que trabalham no setor de serviços. Qual é a percepção dessas pessoas acerca de todo esse imbróglio que envolve a capital federal, as investigações e os atos de vandalismo? Olha, as pessoas acham muitas vezes, né, Daniel, que Brasília se resume apenas aqui à esplanada dos ministérios, mas a cidade é muito maior, tem muito mais coisa acontecendo e, na verdade, o brasiliense separa muito. A gente tem uma separação muito grande da população com a área política aqui da esplanada dos ministérios. Para você ter uma ideia, no dia do 8 de janeiro, eu saí da esplanada dos ministérios para almoçar. E onde eu estava almoçando, que eu fiquei sabendo, inclusive, que os prédios tinham sido invadidos, a população estava super tranquila. Fora aqui da esplanada dos ministérios, o clima era de tranquilidade total. Pessoas passeando na rua, as pessoas nos shoppings, fazendo compras. Então, assim, é muito clara essa diferenciação aqui dentro da capital do país. Agora, tem uma insatisfação grande com esses atos violentos? A população toda é contra, porque está todo mundo muito acostumado com manifestação aqui em Brasília, mas todo mundo está acostumado também com manifestações ordeiras que não atrapalham muito o ir e vir aqui do brasiliense. Chama-se muita atenção, o estrago é só aqui mesmo na Praça dos Três Poderes, porque o restante da cidade está vivendo uma vida normal, a não ser quando a esplanada está fechada, porque quando a esplanada, o trânsito de carros, de veículos é paralisado, né? Aí cria-se uma confusão geral na capital aqui federal, inclusive atinge a população, mesmo que não trabalhe aqui na esplanada dos ministérios. Mas a população está se indignada, está pedindo que os culpados sejam punidos, mas a vida que segue e muitas vezes o brasiliense que trabalha nas redondezas aqui nunca nem veio na esplanada dos ministérios. Isso a gente costuma sempre dizer, que a esplanada não é só a política, a população costuma fazer muito essa divisão. Tá certo. Luciana Verdolim, diretamente de Brasília. Ela volta daqui a pouco com muito mais notícias e informações.